Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Dando continuidade ao conteúdo do Direito Penal 4, vamos hoje aí continuar o estudo do título 8 dos crimes contra a incolumidade pública. Na aula passada vimos o que é incolumidade pública, vimos que esses crimes eles atingem um número indeterminado de pessoas e que nesse caso eles deixam resultado e é necessário a realização da perícia. Nós vamos falar hoje sobre isso aí, dando continuidade. Então, o primeiro tipo penal que nós vimos na estrutura do crime de incêndio, artigo 250, nós vimos lá que temos a modalidade dolosa no artigo 250, onde a rubrica ou indicação marginal traz lá só incêndio, mas ali no parágrafo 2º nós vamos ver que é previsto a modalidade culposa, cumprindo a exigência lá do parágrafo único do artigo 18 do Código Penal brasileiro, ou seja, o crime culposo tem que vir expressamente previsto em lei. O crime de incêndio é um crime de perigo concreto. O que é perigo concreto? É necessário, é imprescindível demonstrar nos autos a situação perigosa para um número indeterminado de pessoas. A simples provocação de incêndio, a simples provocação de incêndio, ela não vai provocar por si só aí a incidência do tipo penal de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal. Se não resultar aí a exposição, a efetiva exposição aí da coletividade a um perigo concreto e simplesmente aí não ficar constatado essa ocorrência de perigo aí, vai ser o caso de, se for o caso, incidir o crime de dano qualificado lá nos termos do artigo 163 do Código Penal, 163, parágrafo único, inciso 2º. Bacana? Tem umas questões que ficaram para trás aqui. Nós vimos que o crime é de ação penal pública incondicionada, que o crime é de grande potencial ofensivo, que não cabe aí nenhum dos institutos da Lei 9.099, no caso do incêndio doloso. No caso do incêndio culposo, a infração penal de maior potencial ofensivo, cabe aí o artigo 76 e 89 da 9.099. Faltou abordar com os senhores uma questão relativa à soltura de balões. Então, aqui na nossa região não é comum, entretanto, nos grandes centros, principalmente em São Paulo, existe aí a prática da soltura de balões. Então, balões ele é feito de um material leve, tem uma estrutura, é colocado ali dentro um pavio, uma vela, acende-se essa vela ou esse pavio, o ar vai aquecer e o balão vai subir. Bem, não tem muito tempo, é coisa recente, um desses balões levou aí a um incêndio de grandes proporções lá em Santos, quando ele caiu, ele precipitou sobre reservatório de combustíveis. Então teve que tirar o pessoal das casas, evacuar as casas, para que o incêndio fosse combatido, controlado. E aí só depois de dias que o combustível ficou queimando que as pessoas puderam voltar para casa. Então o dano ali, nesse caso, o incêndio ele adveio de a soltura de balões. Bem, a doutrina ela diverge em relação a esse tipo de incêndio, tá? Alguns entendem que é incêndio doloso, como Kleber Masson, mas na grande maioria entende que não é incêndio doloso, seria um incêndio culposo, que é o mais adequado. Por que o mais adequado? Bem, no incêndio doloso a gente quer o resultado,
Dolo é simples assim, a gente quer o resultado, ele representa e antecipa aí todos os elementos do tipo penal incriminador e mesmo assim pratica conduta. Quando alguém solta balões, ele não efetivamente tem essa situação, ele não quer efetivamente colocar fogo em lugar nenhum. Se ele não quer colocar fogo em lugar nenhum, então não há como imputar a ele a questão do crime a título de dolo. Nesse caso aí, o crime seria praticado a título de culpa. Bacana? Então aí, se houver um incêndio, na minha interpretação é culposo. Entretanto, aí Kleber Masson, na sua obra, ele coloca com transparência que no entendimento dele, se soltar balões e resultar no incêndio, seria aí um crime doloso, através do dolo eventual, assumir o risco de provocar o incêndio. Mais a mais, os senhores têm que verificar que são poucos aí os balões que chegam a causar incêndio, certo? Outra situação que eu coloquei aqui é com a condição do incêndio e do Estatuto do Desarmamento. Então, vocês vão ver que a Lei 10.826, lá de 2003, que tem o Estatuto do Desarmamento, no artigo 16, ele tem um tipo aí com vários núcleos, ou seja, um tipo em que é previsto uma série de condutas: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Crime de grande potencial ofensivo, crime doloso, não existe uma modalidade culposa. Aí, no parágrafo 1º, aí vem: nas mesmas penas incorre quem? Isso aí é uma figura aí prevista, vários incisos. O que nos interessa aqui é o inciso 3º, que vai para possuir, quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário. Então, quem portar, deter, transportar, adquirir ou possuir aí artefato ou explosivo incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse caso, vai caracterizar aí o crime da 10.826. Aqui é a questão de possuir, deter e não de empregar. Se isso for utilizado para causar o incêndio, a gente viu que pode inclusive ter causa de aumento de pena, tá certo? Então aqui a gente vai vislumbrar aqui porque seria explosivo e etc. A questão da prova pericial é uma questão que tem que ser sempre falada com muito carinho. O Código de Processo Penal, ele traz lá no artigo 158 a necessidade de perícia. Então fala: quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Bacana? Artigo 158 exige aí o exame de corpo de delito. Em relação ao incêndio, existe um dispositivo especial, um dispositivo específico. Artigo 173 vai falar: no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado. Então, primeira coisa que os peritos vão ter que pegar: quando o senhor tiver acesso a um laudo, vocês têm que efetivamente buscar essa situação. Ou seja, os peritos ali deverão necessariamente verificar inicialmente aí o local onde é o lugar em que houver começado, bem como a causa do incêndio. Aí, o perigo que dela detiver para a vida ou patrimônio alheio. A segunda causa é a questão do perigo. Por que a questão do perigo? Porque é necessário demonstrar a existência de um perigo concreto, de um perigo para um número indeterminado de pessoas. Porque isso aqui é um crime de perigo. Perigo
concreto, não é simplesmente o crime de perigo abstrato. Então, se a pessoa colocar fogo e não advier nenhum risco para a propriedade ou para as pessoas, não vai caracterizar o crime de incêndio. Pode caracterizar, como a gente vimos anteriormente, até o crime de dano. E continua lá o legislador. A extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Então aí, se os senhores forem estudarem, é necessário aí fazer a leitura do artigo 158 do Código Penal e 173 do Código de Processo Penal e 173 do Código de Processo Penal, que vai tratar da perícia aí em relação ao incêndio. Agora, voltando aqui a 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, faltou falar que lá no Estatuto de Desarmamento o crime é de perigo abstrato e não de perigo concreto. Lá basta a gente trazer essa substância incendiária em desacordo com a legislação. Nesse caso já vai estar aí consumada a infração penal, já vai estar caracterizado o crime, é um crime formal de consumação antecipada. Lá do outro, o incêndio aqui é diverso. No incêndio é imprescindível demonstrar a ocorrência do incêndio, as causas do incêndio, o local onde iniciou o incêndio, bem como aí a existência de perigo. E mais ainda, os danos e aí o valor, o possível valor. Esse valor é estimado. É evidente que ele pode comportar prova em sentido contrário. Então a prova pericial aqui é imprescindível por uma exigência legal, tá certo? Então aqui não há como a gente só se furtar essa ocorrência. Outra situação que é necessário enfatizar, que a Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela tem um tipo penal específico em relação ao incêndio. Nessa época de seca, a gente verifica que muitos focos de incêndio, inclusive esse ano no Pantanal, Mato Grosso, os incêndios foram expressivamente grandes na própria Amazônia. Mas aqui, vamos lá, o artigo 42 da Lei 9605, ele vem e fala o seguinte, fabricar, vender ou transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, detenção de 1 mês a 3 anos ou ambas as penas cumulativamente. Então a gente vai verificar aqui que a questão dos balões também encontra incidência lá na Lei 9605 de 98. Então vai falar lá a questões que possam provocar incêndio. Então aqui um núcleo é fabricar, vender, transportar ou soltar balões. Então em relação a essa situação, a gente tem que deixar claro que esses são crimes de perigo abstrato do Estatuto do Desarmamento e da Lei 9605 de 98. Um é portar aí artefato explosivo, o outro é portar balões. Bacana? E que tem relação aqui com o nosso crime de incêndio. Em relação ao incêndio culposo, então o incêndio culposo, a gente viu que lá no Código Penal, quando vocês estudaram a parte geral, o crime culposo, ele é exceção e tem que vir expressamente previsto em lei. Aqui você tem a previsão do homicídio, do incêndio culposo. E no incêndio culposo aqui é necessária a verificação de todos os elementos, ou seja, o agente lá, através das modalidades da culpa, da imprudência, da negligência e lá da imperícia, ele provoca um incêndio. E em ele provocando um incêndio, e aí eu já chamo aqui para explosão. Não tem muito tempo no Rio, na região do Saara, uma loja de fogos de artifício, ela causou lá um dano irreparável, ou seja, a fiação estava em péssima qualidade e ali não foi feito reparo, deu um curto-circuito numa loja de explosivos, que foguete e essas coisas
fogos de artifício, tem pólvora, e aí pegou fogo, e aí acabou explodindo e causando um dano irreparável. Nesse caso, o incêndio seria culposo por quê? Porque houve lá a negligência do proprietário, a negligência dos funcionários, em não verificar as condições das instalações elétricas. E daí resultando o incêndio, vai se incidir que vai haver a adequação na figura culposa do crime de incêndio. Vale lembrar que o crime de incêndio ele é uma infração penal de menor potencial ofensivo, que a pena privativa da liberdade é cominada aí até 2 anos. Então vamos lá. Incêndio culposo. Se o incêndio é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. De 6 meses a 2 anos vai incidir lá o artigo 76 da 9.099, que é a transação penal, e o artigo 89 da 9.099, que é a suspensão condicional do processo. O próximo dispositivo que a gente tem que estudar aí é o crime de explosão. A estrutura da infração penal é a mesma do crime de incêndio. Você tem a modalidade dolosa no caput e no parágrafo 2º você tem a modalidade culposa. Então tudo que foi falado em relação ao dolo e à culpa é necessário repetir aqui. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador. E culpa, o agente dá causa ao resultado por inobservância ao dever objetivo de cuidar. Então vamos lá. Explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Crime de perigo. Expor a perigo a vida, o patrimônio de outro. Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeito análogo. Aí ele vem e fala em dinamite. Então, dinamite é imprescindível. Aí a questão do artigo 158 do Código de Processo Penal, primeiro demonstrar que era uma substância explosiva. Se for dinamite, vai ser aí a figura do caput. Se não for dinamite, ou seja, for substância de efeitos análogos, nós vamos ter a figura aí privilegiada, o crime de explosão privilegiado no parágrafo 1º, que coloca lá, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, vai caracterizar aí uma figura privilegiada, cuja sanção penal é reclusão de 1 a 4 anos de multa. Ao passo que lá em cima é reclusão de 3 a 6 anos de multa, certo? Então aí a gente tem que ver o que é dinamite, o que é substância de efeitos análogos. Substâncias de efeitos análogos são aquelas substâncias que provocam os mesmos efeitos da dinamite. Aí você tem a interpretação aí analógica. Isso é possível no direito penal. No direito penal é proibido, é vedado o uso da analogia, mas a interpretação analógica ela é possível, e ela é possível porque o próprio legislador deixa margem para extensão dos efeitos aí, extensão da interpretação que é necessário fazer, porque senão muitas condutas ficariam aí sem serem alcançadas pelo direito penal. Então mediante explosão. O que é explosão? Explosão é aí a questão da expansão de ar comprimido dentro de alguns artefatos. Então ali, a partir de uma forma de acionamento, dá-se a explosão. Pode ser, exemplificando, pode ser isso acidental, uma caldeira, uma explosão, uma caldeira mal regulada, mal, fiscalizada, ela pode causar uma explosão. Isso aí é comum em fábrica, de vez em quando tem-se notícia de que uma caldeira explodiu, e uma caldeira explodiu, vai ter-se aí a questão da explosão. Só que aqui ele vem e fala que mediante dinamite ou substância de efeitos análogos. No caso lá da questão da caldeira, vem lá embaixo, se a substância não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Então essa questão é necessário ver se vai acontecer adequação em relação à caldeira. Bacana? Então aí a gente tem que chamar a atenção para essa situação aqui. Bem,
O objeto jurídico do tipo penal aqui, o objeto jurídico é a incolumidade pública. O que é incolumidade pública? É a segurança, é a sensação de segurança, ou seja, é a não colocação em risco do número indeterminado de pessoas ou de bens. Nesse caso aqui é a paz, que reina aí a sensação de paz. Bem, o objeto material é um engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. Bem, então a explosão aqui tanto pode ser de um engenho com dinamite ou um engenho com efeitos análogos, ou seja, são aqueles que produzem os mesmos efeitos da dinamite. Então, o núcleo do tipo penal aqui é expor a perigo a vida. Expor, o que é expor? Expor é colocar em perigo, porque nós estamos estudando os crimes de perigo concreto, e os crimes como a incolumidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, é um crime comum ou geral, então qualquer pessoa pode praticar a infração penal. Não se exige do sujeito ativo aqui a condição especial. E sujeito passivo é a coletividade como um todo. Como eu falei na introdução, esses crimes são crimes vagos, porque eles vão atingir um número indeterminado de pessoas. Agora nós vamos parar e continuar no módulo 2.